Saudações pessoal, tranquilo? Vou fazer uma atualização rápida do andamento do projeto aqui e na verdade eu vou mostrar para vocês uma coisa que não cresce tanto aos olhos visualmente, né? Não tem nenhuma atualização muito significativa na parte gráfica aqui, mas sim na parte de performance, de desempenho, tá? Então, durante esse período aí eu fiquei trabalhando nos biomas aqui ainda, otimizando algumas coisas da parte de vegetação, né? E tentando desenvolver um sistema que funcionasse de forma híbrida, com instâncias de hardware e instâncias leves, tá? Eu já vou explicar um pouco para vocês sobre isso. Então, são dois conceitos que nós temos na Babylon, que eles são bem interessantes. Então, se a gente pegar o exemplo aqui de instâncias leves, né, as Thin Instances, eu tinha comentado no vídeo passado que era uma possibilidade implementarmos a vegetação com esse recurso aqui, porque fica mais leve. Você manda uma instância apenas para a tua placa de vídeo e um buffer de matrizes e ela se vira para desenhar tudo, né? Então fica muito mais rápido do que desenhar isso via JavaScript, né? Então aqui eles têm um array de 40 por 40 matrizes, se eu não me engano é isso, e ele desenha cubos com uma velocidade absurda em relação às instâncias convencionais. Ele é muito mais rápido, né? Só que nós temos alguns prejuízos de fazer isso, tá? Por exemplo, a Babylon, aqui a cena da Babylon, ela não sabe da existência desses cubos aqui. Então eles não entram no loop do JavaScript. O JavaScript executou uma render call apenas, ele mandou fazer renderizar um cubo apenas e a placa de vídeo se encarregou do resto, né? Então isso aqui fica muito leve a nível de CPU. Então aqui no browser que nós estamos rodando ele fica muito leve e a carga de trabalho vai lá para a GPU, tá? Nós temos alguns prejuízos conforme eu comentei, né? Porque uma vez que a Babylon não enxerga essas instâncias leves aqui, nós não conseguimos calcular com precisão colisões, por exemplo, ou atribuir eventos a cada um desses cubos individualmente e tal. Então ela tem algumas aplicações bem específicas, né? Aqui no nosso caso, na vegetação, eu separei em dois cenários. Nós temos vegetação que vão ser tratadas como instâncias de mesh mesmo, instâncias renderizadas por hardware, mas ainda dentro do CNLoop, tá? Que são essas árvores aqui, por exemplo, que nós vamos precisar calcular colisões com elas, tá? E futuramente talvez fazer alguma outra coisa, né? E nós temos componentes de vegetação que são irrelevantes a nível de processamento em CPU. Por exemplo, capim, grama, assim, coisas que não vão ter colisão com o jogador, nem com os inimigos, nem com nada, que são coisas que estão ali só para embelezar o cenário e nada mais, né? Então não vão influenciar em nada da nossa cena. Então eu resolvi fazer duas implementações desse sistema. Eu até criei dois biomas aqui como exemplo, né? Mas futuramente a gente vai expandir isso, né? Para um deles ser desenhado com instâncias normais, né? Aquelas instâncias que eu já mostrei no vídeo passado, que elas já são mais rápidas do que desenhar um objeto por vez, né? Só que elas ainda entram no loop do JavaScript, então tem um determinado peso aí para a CPU. E determinadas instâncias nós vamos renderizar elas diretamente pela placa de vídeo, só através de um buffer de instâncias leves, né? Isso aqui, pessoal, é relativamente tranquilo de fazer, seguindo os exemplos da Babylon aqui, né? Então, se vocês observarem, aqui é um código de 40 e poucas linhas ali, né? O problema está no quê? Em gerenciar esses buffers, tá? Para desenhar esses milhares de cubos aqui, foi criado aqui no exemplo, né, um array de floats com 16 vezes a quantidade de instâncias, né? Então, o que acontece? Cada cubo desse daqui é uma matriz 4x4. Então, são 16 posições dentro de um array gigantesco. Tá? Então, para você inserir coisas nele, é tranquilo. Você vai lá e coloca no final do array mais 16 posições. Eu já explico para vocês o que são essas 16 posições. E para você remover um cara? Imagine que nós queremos remover um cubo lá do meio. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá detectar quais são as 16 posições referentes àquele cubo, eliminar elas do teu array e concatenar o restante, né? Então,
literalmente fazer um corte no array e colar as duas pontas que faltavam. Isso eu descobri que não é tão simples de fazer. Existem métodos para fazer isso em JavaScript, mas num buffer que ele é sincronizado entre CPU e GPU, eu não consegui fazer isso de forma eficiente. Tá? Eu consegui criar instâncias, apagar instâncias, mexendo diretamente no buffer da Babylon, mexendo internamente nele. Inclusive eu tive que abrir o código-fonte da Babylon para ver como é que as coisas funcionavam, né? Mas eu decidi que não era uma boa prática fazer aquilo. Então eu simplesmente acabei desistindo de fazer uma gambiarra ali para ficar fuçando dentro do buffer da Babylon e optei por recriar o buffer toda vez que alguma coisa muda. É isso que, na prática, eles recomendam fazer. Instâncias leves, elas devem ser estáticas. Você não deve ficar mexendo nesse buffer. Eles até colocam lá um aviso que é por tua conta e risco, se você quiser gerenciar esse buffer manualmente, tá? Então eu optei por fazer uma abordagem diferente, né? Então, as instâncias que nós criamos aqui através da pintura de vegetação, elas são transparentes para o usuário, tá? Então o usuário que estiver mexendo aqui no sistema, tanto faz, ele vem aqui, escolhe bioma 1 ou bioma 2, o sistema se vira, ele sabe o que é o que e internamente ele cria ou instâncias leves ou instâncias de hardware normais, tá? E como que eu fiz isso? Aqui na especificação do bioma eu criei um parâmetro a mais, que eu digo se ela é uma instância leve ou não, tá? Então true false ali, e de acordo com isso eu criei uma classe chamada Vegetation Instance, que é a minha classe de instância. Aqui dentro ela tem duas possibilidades, ela pode ou criar uma Thin Instance ou uma instância de Mesh, que são as instâncias de hardware, tá? Então as duas, na verdade, são instâncias renderizadas via hardware, mas essa aqui é mais leve e essa daqui é um pouco mais pesada, né? Então cada uma com uma aplicação específica. Para quem está usando essa classe aqui, é tudo transparente, você manda criar e passa uma flag true false e ele se vira, tá? A parte de criação de instâncias normais é bem tranquilo, porque elas trabalham com posição, rotação e escala, então eixo X, Y, Z, bem tranquilo, né? Eu tenho aqui elas e eu consigo fazer posição, rotação e escala só trocando o X, Y, Z de cada uma das instâncias. Ótimo, funciona perfeitamente, né? Agora as nossas instâncias leves, não, elas funcionam com aquela matriz que eu falei para vocês, e essa matriz está dentro de um buffer gigantesco, né? Então, se nós temos, sei lá, 100 árvores no cenário, nós teríamos 1.600 floats ali dentro de um array só, sem saber o que é o que, só tratando pelo índice, né? Então é bem chato de fazer isso, né? Como que eu fiz isso? Toda vez que eu preciso mudar alguma coisa dentro das instâncias leves, por exemplo, a posição, eu gero uma matriz nova. Aliás, a posição é a única que eu consegui fazer usando um método da própria matriz que eu consigo fazer translação nela, tá? Mas as outras matrizes ali de rotação e os parâmetros de rotação e escala, eu simplesmente gero outra matriz e sobrescrevo no buffer. Então, troco aquele valor por uma matriz nova e assunto resolvido, tá? Dentro dessa matriz nós temos alguns poréns, tá? Ela é uma matriz 4x4, né? E como vocês podem ver, sobra coisa aí, né? Se nós tivéssemos rotação, translação e escala, seria XYZ, XYZ, XYZ. Então seriam 9 atributos. Mas essas matrizes elas funcionam de outra forma. Elas trabalham com outros parâmetros diferentes e nós precisamos compor ela através de um método. Aqui vem uma coisa bem interessante que eu acabei aprendendo nesse período. A rotação dentro dessas matrizes aqui, quando você trabalha com uma instância normal, é XYZ. São rotações de Euler, né? Então, Euler Rotation. Que você tem 3 ângulos, basicamente, né? Em 3 eixos, né? Aqueles XYZ e cada um deles gira em uma orientação, né? Então, os ângulos de Euler são bem mais fáceis de entender. Você está girando ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, tá? Só que eles são suscetíveis a alguns problemas. Por exemplo, esse problema é chamado de Gimbal Lock, tá? O Gimbal Lock é o seguinte, eu vou tentar explicar olhando essa GIF aqui. Se você tem 3 ângulos que você quer girar, no caso aqui o azul, o verde e o rosa,
dependendo da situação, por exemplo, aqui quando ele gira um ângulo dentro do outro e o terceiro interno ainda, você vai chegar em algum momento que, girando qualquer um dos ângulos, você vai estar girando o mesmo eixo. Então, ele não é invariante a rotações, esses ângulos de Euler, né? Então, esse problema do gimbal lock, ele pode acontecer. Então, por exemplo, o azul aqui, que originalmente seria na horizontal, quando o GIF reseta, a gente consegue ver que ele é na horizontal. Se você girar o eixo verde e depois o rosa, ele vai estar girando o avião na vertical e não na horizontal, como deveria girar o ângulo azul aqui, né? Então, é um problema de dependência, né? Quando você tem ângulos correlacionados, eixos correlacionados, você pode ter esse tipo de problema, né? E para resolver isso, na computação gráfica, utiliza-se os quaternions, né? Que são matrizes de rotação invariantes a esse tipo de dependência, né? Então, aqui num quaternion isso nunca vai acontecer. Você ainda tem a referência nos 3 eixos o tempo todo, né? Então você nunca perde. Se você quer girar no eixo X, ele sempre vai girar na horizontal. Nunca vai girar na vertical, por exemplo. Por mais que você tenha rotações dependentes ou parentesco entre objetos, né? Então, uma coisa bem interessante ali que eu descobri. E as nossas rotações aqui no sistema inteiro, elas estão trabalhando com Euler, né? Então eu tive que fazer uma conversão de Euler para quaternion para gerar a matriz, tá? Gerando a matriz, eu consigo gerar aquele buffer enorme ali, né? Eu fiz algumas funções para tratar isso, para inserir e remover coisas, gerando os buffers novamente, e funcionou muito bem, tá? Então agora eu consigo, de forma transparente, usar instâncias leves ou instâncias de mesh da mesma forma, né? Então ficou realmente muito mais rápido, né? Então, para quem vai processar isso aqui, se você estiver rodando numa placa de vídeo mais antiga ou num PC mais velho, o desempenho dessa versão aqui vai ser muito melhor do que o desempenho da versão anterior. Claro, se eu criar todas as instâncias de mesh, né, que são as instâncias comuns, que são essas árvores, eventualmente vai pesar, né? Mas a ideia é que a gente pondere um pouco ali, né, alguns objetos que não são tão relevantes assim, a gente possa criar eles com instâncias leves. Tranquilo? Então essa foi a atualização semanal aí. É mais uma atualização de desempenho mesmo e de implementação mais abaixo nível, né? Mexer com esses buffers e tal. Foi uma experiência bem legal e ao mesmo tempo bem frustrante. Se vocês observarem, lá tem vários e vários commits que eu tentei fazer um monte de coisa e acabei não conseguindo editar o buffer, tive que refazer o buffer do zero, enfim, algumas coisas bem interessantes, né? Isso contrariando a documentação, né? Eles falaram lá na documentação que é por tua conta e risco, editar os buffers não é uma boa ideia, e realmente eu descobri que não é uma boa ideia mesmo, né? Então aqui eu estou, toda vez que eu modifico alguma coisa nas instâncias leves, ele apaga tudo e cria o buffer de volta, né? Ele guarda essa informação em uma variável ali, em um objeto, né? E eu recrio. Então você vê como a coisa é um pouco mais lenta, né? Quando eu preciso remover objetos aqui das instâncias leves, ele dá um delayzinho, né? Para adicionar é mais rápido, né? Mas mesmo assim, isso para quem está criando o jogo, né? Depois, para a pessoa que for jogar, não vai ter perda de desempenho nenhum, porque ele não vai editar mais esses buffers, né? Só vai carregar uma vez e executar. Tranquilo, pessoal? Então até a próxima.